Saber Direito desta semana é sobre direito penal. As aulas falam sobre a teoria geral da imputação, a imputação objetiva, a subjetiva e muito mais. As aulas são com o professor Yuri Carneiro. Olá, amigos, tudo bem? Vamos voltar aqui agora com a nossa terceira aula do Saber Direito, ainda sobre o tema de imputação objetiva. Eu sou o professor Yuri Carneiro, como vocês já sabem, e nós estamos aqui tratando da teoria da imputação no direito penal. Nesta aula especificamente, nós vamos tentar, através de situações de casos, através do tratamento dos critérios individuais de exclusão da imputação objetiva do resultado, fazer com que vocês entendam um pouco mais a matéria, tá? Bom, o que é que nós vimos tratando basicamente até agora? De todos os fundamentos da teoria da imputação objetiva, do que ela surge, por que ela surge. Expusemos, de certa forma, um pouco do histórico do surgimento da teoria da imputação. Tratamos um pouco das teorias das ações, tratamos um pouco também da causalidade, da relação de causalidade. Tudo isso para poder chegar num ponto em comum que permita vocês entenderem de que maneira a teoria da imputação age. Tratamos também ligeiramente da referência à imputação subjetiva, matéria esta que será mais detalhada nas quartas e quintas aulas, mas que precisava ser tocada para que vocês pudessem entender o alcance da teoria da imputação objetiva e de seus critérios de exclusão da imputação. Bom, professor, como assim critérios de exclusão da imputação? Na verdade, quando falamos em critérios de exclusão da imputação objetiva, nós estamos falando, notadamente para vocês, do cerne da teoria da imputação. Se os seus dois fundamentos são a criação de um risco proibido e a realização do risco no resultado, para se proceder à imputação objetiva ao tipo penal, é necessário que você percorra uma série de outros caminhos para excluir a imputação objetiva ao tipo penal, para excluir essa imputação objetiva. Nestes casos, para poder melhor explicar a vocês, nós vamos recorrer um pouco a um conjunto de casos que eu trouxe no nosso Manual de Direito Penal, de nossa autoria, que estão reproduzidos no nosso Manual de 2019. Então, nós vamos tratar um por um desses casos, justamente para que vocês possam compreender de forma mais didática esses critérios de exclusão da imputação objetiva do resultado. Vamos começar, então, a tratar disso. Vou trazer aqui para vocês uma primeira hipótese que trata do seguinte, a chamada hipótese de diminuição do risco. Ou seja, um primeiro critério de exclusão da imputação objetiva ao resultado é o critério da diminuição do risco. Como é que se dá esse critério? O que é isso? Vamos tratar aqui através do seguinte exemplo. A desvia a trajetória de uma cadeira arremessada contra Y, que iria atingir sua cabeça e termina por atingir o tórax, causando pequenas lesões em Y. Bom, neste caso aqui, qual a solução mais adequada? Vamos tentar explicar para vocês, levando em consideração os critérios e os fundamentos e, ao mesmo tempo, o que nós chamamos como diminuição do risco. O que é diminuição do risco? A diminuição do risco é uma conduta que o agente pratica em que ele, ao atuar, ele acaba diminuindo o risco de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. Ou seja, a atuação dele se dá no campo do proibido. Ele atua justamente para poder diminuir o risco de lesão que a conduta de terceiro causaria ao bem jurídico. Então, neste exemplo aqui, percebam que existe um objeto atirado em relação a alguém e uma ação do terceiro, daquele que diminui o risco, desviando o objeto para que ele causasse menor dano. Então, dentro do próprio exemplo que o livro traz, quando se fala A desvia a trajetória de cadeira arremessada contra Y, que atingiria sua cabeça e termina por atingir o tórax. Nós estamos, neste momento aqui, admitindo que a lesão à cabeça do indivíduo, a lesão craniana, seria uma lesão mais gravosa do que a lesão torácica. Claro, não vamos levar isso ao pé da letra. Não vamos aqui dizer que isso sempre acontecerá. Mas do ponto de vista da perspectiva do sujeito
em dada situação, num dado caso concreto, aí agora nós vamos dar um parênteses para explicar uma coisa, não estamos levando em consideração o chamado critério do homem médio. Esse critério do homem médio ele é falho porque não pode o julgador estabelecer uma conduta que seria padrão a todos quando os indivíduos têm, a depender do seu grau de conhecimento e de sua forma de inserção social, um conhecimento diferente sobre cada aspecto e cada ação que praticam. Então, quando vamos usar o critério de diminuição do risco para considerar, neste caso, que ao desviar o objeto, buscando que o objeto atingisse apenas o tórax e evitar a lesão na cabeça, ele atua com plena consciência do que ele está fazendo, de que ele irá gerar menor dano, não é a perspectiva de um homem médio que ele leva em consideração. Não. É uma perspectiva que é traduzida a partir da consciência deste próprio autor. Então, neste caso, o que eu tenho é uma diminuição do risco. Professor, e se efetivamente, depois talvez se comprove, em razão de provas periciais, etc. e tal, cálculo de distância da queda do objeto, velocidade, cálculos físicos, que a lesão à cabeça seria mínima e que a lesão provocada no tórax foi mais severa. Há de se imputar o tipo objetivo ao agente? Não. Neste caso também não. Percebam que tudo o que se está discutindo ele deve estar e ser avaliado a partir de uma coisa que chamamos de plano do autor. Então, se está no plano do autor que o objeto irá atingir a cabeça do terceiro, levando em consideração seu grau médio de consciência da possibilidade de lesão, ele vai compreender, não tenha dúvida, em regra, que atingir o tórax é menos gravoso do que atingir a cabeça e causar um traumatismo crânioencefálico. Por isso que nós dizemos que no caso da diminuição de risco, esta lesão causada será uma lesão atípica. Ele quis evitar que o terceiro fosse lesionado por outrem na sua cabeça, que ele tivesse um traumatismo craniano. Portanto, se trata de uma lesão atípica. Professor, me diga uma coisa. Será que neste caso nós não estaríamos diante de uma situação de estado de necessidade de terceiro? A doutrina clássica resolveria desta maneira, mas se costuma apontar que existem critérios diferenciadores a partir do momento em que o estado de necessidade pressupõe não apenas uma atualidade do perigo, uma inevitabilidade, uma discussão acerca do grau de proporcionalidade da ação do agente, o não poder agir de outro modo e uma série de outros critérios que, em alguns casos de diminuição de risco, não iriam se adequar. Então, se para a teoria tradicional eu resolvo esta situação através do critério do estado de necessidade, para a teoria da imputação objetiva, eu resolvo este critério através da exclusão da tipicidade pela diminuição do risco. Ou seja, o perigo criado, a expectativa da criação do risco proibido neste caso, ele não se realiza no resultado. Há uma situação clara de diminuição de risco para o bem jurídico. Bom, esta é uma primeira situação de exclusão da imputação. Vamos a uma outra situação que revela também um critério de exclusão da imputação objetiva. E vamos aqui voltar ao livro, ao exemplo. Exclusão de imputação pela ausência de criação de perigo. Situações como, por exemplo, toda e qualquer provocação a atividades normais e juridicamente relevantes da vida cotidiana, como passear em algum local, tomar banho, caminhar por montanhas. Situação que nos traz ao exemplo clássico que muitos autores citam nos livros do indivíduo que induz alguém a caminhar em uma tempestade na esperança que este venha a ser atingido por um raio. Esta causação ela é juridicamente imputável ou não pela teoria da imputação objetiva. Bom, este exemplo, ainda que um pouco estapafúrdio, ele serve para que a gente possa raciocinar em cima do seguinte. Será que há situações em que eu tenho ações cotidianas regulares e normais? São ações que eu possa dizer não serem imputáveis ao agente tão facilmente pelas teorias mais tradicionais, finalista ou causalista, do que a teoria da imputação objetiva? Porque neste exemplo que nós tomamos aqui como exemplo do indivíduo que convence um terceiro a andar por um determinado local
durante uma tempestade, sabendo ele que aquele local atrai muitos raios por conta de árvores ou de outros objetos que atraem muitos raios, na esperança de que esse indivíduo venha a ser atingido e venha a óbito. E se ele vier a ser atingido, há de se imputar objetivamente o resultado típico, morte, àquele que o convenceu a andar ali? Bom, para a teoria tradicional, isso se exclui pela exclusão do chamado dolo, porque, na realidade, a partir do momento que o dolo seria, para a maior parte dos autores finalistas, ainda dominantes no Brasil, a vontade livre e consciente de produzir um resultado típico, um resultado de lesão bem jurídico, você não teria como identificar vontade efetivamente, juridicamente demonstrável neste caso, porque o desejo não se equivale à vontade. A vontade tem que ter uma carga de demonstração, de concretização daquela ação, de capacidade de produção do resultado, que é diferente do desejo. Mas, na verdade, para a teoria da imputação, você não precisa chegar nem neste ponto, nem neste patamar. Para a teoria da imputação objetiva, eu não preciso discutir se o desejo é vontade, se a vontade engloba o desejo, se não engloba. Eu não preciso discutir se existe dolo ou não nessa conduta, se essa conduta é dolosa, se essa conduta não é dolosa. Eu bastaria discutir, para a imputação objetiva do resultado, se existe justificabilidade, se esta ação é uma ação efetivamente perigosa para o bem jurídico, se eu produzir uma ação capaz de ser denominada uma ação perigosa. Esse tipo de acontecimento, este tipo de ação, para a teoria da imputação objetiva, que são ações do cotidiano, são denominadas ações regulares. Ações que, portanto, não merecem se aplicar qualquer espécie de punição a elas. Portanto, se considera atípico, se consideram atípicas estas espécies de situações em que o indivíduo, de alguma maneira, convence outro a praticar uma ação regular, uma ação do cotidiano, uma ação do dia a dia. Andar na floresta pode ser uma atitude por parte de alguém, ou andar num local com muitas árvores, ou com um local que seja fácil para que raios efetivamente provoquem um óbito de terceiros, até irresponsável, ou uma ação autodestrutiva, para alguns uma loucura, mas não seria considerada uma ação típica, porque seriam considerada apenas uma ação, ainda que anormal, mas uma ação regular. Então, nestes casos, que englobaria também aquela hipótese clássica do avião, que muitos autores citam, que um sobrinho desejando que o seu tio fosse morto para herdar a herança dele o convence a ir num voo, que este voo terá por caminho um local onde há muita tempestade, o avião pode eventualmente cair e o tio acabará vindo a óbito. Isto acontecendo, imputa-se a ele o resultado de homicídio? Não, naturalmente não, porque se o avião está percorrendo um local que é permitido, que é aceito, que tem um plano de voo deferido, portanto, como uma linha de voo regular, isso é uma atividade natural, usual. Não há por que se imputar resultado nenhum por conta do desejo. Não precisa nem chegar no campo do dolo, nem chegar no campo da culpa. Isto é mero desejo, não é fato típico. Não há que se imputar o tipo penal nesta situação. Bom, vamos aqui também perceber o seguinte. Percebam que o que eu estou tentando tratar com vocês são hipóteses que a gente denomina de exclusão da imputação objetiva do resultado. Hipótese de exclusão da imputação objetiva do resultado que a doutrina vem tratando. Mas nós também vamos tratar com vocês de algumas hipóteses à luz da jurisprudência. Mas antes disso, nós vamos passar para o nosso primeiro quiz da terceira aula. Por favor, vamos lá. Vamos lá. A exclusão da imputação objetiva do resultado. Letra A. Depende da exclusão da causalidade? Letra B. Depende da exclusão do dolo do agente? Letra C. Se verifica quando o fato é típico na esfera da ilicitude? Se verifica quando alguns de seus fundamentos não se realizam. Meus amigos, pelo que nós já podemos observar aqui, neste nosso primeiro momento, na terceira aula, nós podemos apontar
a letra D como a resposta correta. Se verifica quando alguns de seus fundamentos não se realizam. Quais são os fundamentos da imputação objetiva do resultado? Os fundamentos são a criação de um risco proibido e a realização deste risco no resultado. Percebam bem, a relação de causalidade, ela pode até existir, e mesmo existindo, isso não implica que necessariamente eu vou imputar o resultado ao agente, ao contrário. Na verdade, ao mesmo tempo que há uma relação, há um distanciamento dos critérios de imputação com a causalidade. A causalidade era tratada num campo precedente da imputação, e a imputação vem a dizer os seus critérios e os seus fundamentos se, apesar da causalidade, eu devo ou não imputar o resultado ao agente. Ou seja, excluindo-se a causalidade, eu nem discuto a imputação objetiva do resultado. Eu vou discutir os critérios de imputação caso a relação de causalidade exista. Do mesmo jeito, não depende da exclusão do dolo. A exclusão da imputação objetiva, ela se dá no momento anterior à análise de dolo ou culpa pelo próprio agente. Parte da análise objetiva dos seus critérios. Do mesmo jeito que não tem sentido falar, que se verifica quando o fato é típico, na esfera da ilicitude, porque uma coisa entraria em contradição com a outra. Vamos voltar aqui. Eu quero trazer aqui para vocês uma decisão de um tribunal brasileiro, que esta decisão, ela diz respeito justamente à imputação objetiva do resultado. Eu vou ler a ementa e vou explicar para vocês. A primeira decisão de 3 decisões que nós vamos tratar aqui nessa aula. A decisão trata do seguinte: apelação. Homicídio culposo no trânsito, absolvição, manutenção, aplicação da teoria da imputação objetiva do resultado. É a ementa que nós estamos lendo. Atipicidade da conduta. Ausência de previsibilidade objetiva do resultado. Apelo não provido. O resultado ocorrido não pode ser imputado ao apelado, à luz da teoria da imputação objetiva, pois, apesar de haver ele criado um risco, o resultado ocorreria ainda que ele atuasse, observando o seu dever de cuidado, de forma que o risco por ele criado não se realizou no resultado. Ainda que se entendesse de maneira diversa, não se constata a culpa na conduta do apelante ante a imprevisibilidade objetiva do resultado. A apelação não provida. Ou seja, o que é que diz aqui esta decisão do Tribunal de Justiça do Acre, uma decisão de 2016, publicada em 2016, apelação de números 105, 04, 22, 014, 80, 110, Tribunal de Justiça do Acre. Ele diz claramente, apesar de haver ele criado um risco, o resultado ocorreria ainda que ele atuasse observando o seu dever de cuidado. Vamos tentar explicar isto aqui para vocês. Vamos imaginar que o indivíduo estivesse levemente acima do limite de velocidade na via. Digamos que o limite de velocidade na via fosse de 80 km por hora. Ele estivesse a 85 km ou a 90 km por hora. E de repente alguém ultrapassasse a sua frente, tentando atravessar a rua, num local absolutamente inadequado para o pedestre, porque não era faixa de pedestres, nem tampouco havia um sinal vermelho, nada disso. Ele apenas atravessa de repente aquela via na frente do motorista. O motorista tenta frear, não consegue frear a tempo de evitar o acidente, não consegue evitar o resultado e com um atropelamento, aquela vítima vem a óbito. Este é um caso semelhante ao que retrata a jurisprudência. Ele estava incidindo num risco proibido? Estava. Mas ainda que ele estivesse num risco proibido, não há que se falar neste caso, obviamente, de imputação objetiva do resultado. Por quê, professor? Por uma situação muito simples. Ele não teria como evitar aquele resultado ainda que estivesse a 80 km por hora, por exemplo. O que a decisão quis dizer foi isso, que ainda que ele estivesse dentro do risco permitido, o resultado não seria evitado. Essa é uma forma prática de vocês perceberem e observarem como a teoria da imputação objetiva age nos casos concretos. Então, nesse caso do Tribunal de Justiça do Acre,
nós tivemos a utilização da teoria da imputação objetiva para excluir a tipicidade de uma conduta de um motorista no trânsito. Então, dando prosseguimento, vamos a mais um caso. Vamos trazer aqui mais uma hipótese, uma terceira hipótese de exclusão. Exclusão de imputação nos casos de criação de um risco permitido. Então, quando se fala de risco permitido, nós podemos citar o princípio da confiança, em que se fala das condutas de pessoas que, agindo dentro de regras jurídicas e do dever objetivo de cuidado, que as regras lhe impõem, podem pressupor que os terceiros devam se comportar da mesma forma. Então, por exemplo, se um terceiro, um motorista, descumpre uma regra de trânsito e atravessa no sinal verde, vermelho, tá? Colidindo com o carro de quem atravessava no sinal verde, o motorista que atravessou no sinal vermelho será responsabilizado pela lesão provocada no outro motorista. E o outro motorista, em tese, nenhuma responsabilidade teria em face da confiança depositada. Esse seria um breve resumo do que seria o princípio da confiança. Vamos aqui voltar ao caso para vocês entenderem. Imaginemos que uma pessoa está dirigindo no trânsito, o sinal para ela está verde, está diante de um cruzamento. Você poderia pensar, bom, mesmo estando verde, eu tenho a obrigação de olhar para a lateral da pista e ver se ninguém ultrapassou o sinal vermelho do outro lado. Em tese, por um dever maior de cuidado, você poderia fazê-lo. Mas se você atravessa a pista ali no sinal verde, não tem nenhum transeunte, nenhum pedestre passando pela faixa. Consequentemente, a sua linha está livre. E de repente, não mais que de repente, uma pessoa vem do outro lado, atravessa o sinal vermelho e bate no seu veículo. Vamos imaginar que esta pessoa que atravessou o sinal vermelho veio a óbito com a batida. Você não, você sobreviveu, o seu carro era melhor, de melhor qualidade, mais resistente, apesar da pancada, você sobreviveu. Será imputado o resultado morte a você? Alguns vão dizer, não há culpa. Eu não preciso nem examinar se há culpa ou não. Basta que eu analise e verifique o seguinte: diante do princípio da confiança, eu não posso imputar o resultado a este agente. Por quê? Porque ele confiava plenamente que os terceiros que passariam pelo cruzamento esperariam a abertura do sinal verde para eles e não passariam no sinal vermelho. Sinal vermelho é sinal de proibição. Andar no trânsito demanda confiança também de que os terceiros sigam as suas regras. Se não seguirem as regras, você não pode acreditar ou você não pode confiar que estas pessoas, na realidade, vão cumprir os seus papéis e preservar os bens jurídicos. Então, neste sentido, eu tenho aí uma aplicabilidade do princípio da confiança e eu tenho aí, consequentemente, uma exclusão da imputação objetiva do resultado. Ainda dentro deste campo, é importante que seja dito que o princípio da confiança ele se aplica não apenas nas relações de trânsito. É importante apontar que ele se aplica também em relações médicas, relações médico-paciente, nas relações de confiança entre o médico e os outros profissionais que com ele trabalham, por exemplo, em cirurgia. O princípio da confiança ele não é vinculado a um campo do conhecimento específico. É uma regra geral que traduz a ideia de que, atuando dentro e conforme as regras que lhes são postas por cada campo de trabalho de conhecimento, você confia que os terceiros também o façam. Se um terceiro descumpre e acaba com isso provocando um resultado doloso, um resultado danoso, doloso ou culposo, tá? Você não teria responsabilidade por eventual resultado que pudesse lhe ser imputado em face disso, já que você não teria provocado este dano. Você, por confiança, a ação do agente não conseguiu evitar o dano. É a situação clássica do carro no trânsito. Isso poderia ser visto, por exemplo, no âmbito da relação médico-paciente, numa cirurgia. Na verdade, numa relação entre o médico e os seus outros colegas ali de trabalho, enfermeiros, o médico anestesista, os outros médicos cirurgiões auxiliares. Vamos imaginar que um determinado médico, chefe de uma cirurgia muito complicada, esteja ali a fazer um determinado procedimento em um paciente, enquanto confiou
ao outro médico em outra parte do corpo um outro procedimento. Procedimento este que não se realizou adequadamente, que faltou uma sutura adequada ou faltou algo que, posteriormente, somente após o fim da cirurgia e depois de mais alguns dias, se verificou o equívoco que provocou uma complicação no paciente e o levou a óbito. Você vai dizer, bom, aquele médico responsável não deveria ter verificado tudo? Bom, em tese, em primeiro plano, sim. Mas, na verdade, se observarmos o princípio da confiança, você pode excluir a imputação ao tipo objetivo deste médico cirurgião responsável. Por quê? Porque se ele confiou plenamente na possibilidade do seu médico auxiliar resolver aquela questão em outra parte da operação, naquele mesmo procedimento, e ele focou estritamente naquilo que para ele era o dano maior, não haveria por que você imputar o resultado a ele. Deve-se imputar apenas ao outro profissional. Percebam, portanto, que o princípio da imputação objetiva vem aí de maneira muito clara, né? Restringindo o âmbito de imputação da norma jurídica. Ele vem, na verdade, fazendo com que a norma jurídica, de certa maneira, a norma jurídica incriminadora, não seja imputada em todos os casos que se costuma imputar a realização do tipo penal de forma culposa, por exemplo. Isso nos traz a compreensão de que a teoria da imputação é, na verdade, em muitos casos, uma teoria da não imputação. Uma teoria da não imputação. Então, diante disso, a gente deve trazer mais uma situação de exclusão para que vocês possam entender, melhor ainda, como que se dá esse processo de não imputação. Vamos aqui, portanto, para um próximo exemplo, uma próxima situação de exclusão. Vamos aqui para a hipótese do que a gente chama de exclusão de imputação em virtude dos cursos causais hipotéticos. Neste caso aqui, nós podemos dar como exemplo o seguinte: o indivíduo que furta algo não pode alegar que, de outro modo, alguém a teria indubitavelmente subtraído e que ela estaria, de qualquer maneira, perdida para o proprietário, como forma de justificar a sua ação. E aí, em contramão de partida, esse foi um argumento de um exemplo trazido por Roxen, nós podemos falar o seguinte: do mesmo jeito, não pode excluir a imputação aqueles que entendem que apenas pelo resultado ter se dado de outra forma, com um desvio no curso de causalidade, que o resultado não vai lhe ser imputado. Então, a exclusão de imputação no caso de cursos causais hipotéticos não necessariamente serve para excluir a imputação da objetiva do resultado. Vejamos um outro exemplo aqui de um terceiro que joga uma pessoa, por exemplo, num lago, numa lagoa, do alto de uma ponte, com a finalidade de que ela venha morrer afogada porque ela não sabe nadar. E o local é muito fundo. Ao jogar aquela pessoa, o que acontece? Acontece dela bater a cabeça quando lá está chegando em algumas pedras, porque aquele rio, aquela lagoa estava com um índice pluviométrico muito baixo. Então bate a cabeça numa determinada pedra e morre de traumatismo craniano e não de afogamento. O fato de ter morrido, ter falecido em decorrência desta ação não leva necessariamente a uma exclusão da imputação. É isso que também precisa ficar entendido. É preciso que se tenha atenção que não é porque você altera, por exemplo, o curso de causalidade que você vai alterar o critério de imputação. Tá? Importante, no conjunto de análise dos critérios de exclusão da imputação objetiva do resultado, resolvermos algumas questões também que podem levar à imputação do agente, e não necessariamente à exclusão dessa imputação. Vamos aqui para uma outra hipótese, para que vocês possam continuar entendendo essa sequência de exemplos que nós estamos trazendo para vocês. Vamos aqui a uma outra hipótese. Exclusão de imputação pela ausência de realização do perigo. Bom, nós temos aqui situações em que a criação do risco se vincula ao resultado, mas não tem a capacidade de realização do perigo no resultado. Vamos dar o seguinte exemplo aqui. Situação em que o agente desfere tiros no desafeto e este, no hospital em que se encontra, falece em face de um incêndio que ocorre por problemas elétricos e não em decorrência dos ferimentos. Talvez, ao falar de ausência de realização do risco aqui, talvez os telespectadores já tenham observado este exemplo, a exclusão da tipicidade pelo resultado morte, dentro de exemplos dados no nosso próprio Código Penal, na referência do artigo 13
parágrafo 1º de nosso Código Penal. Como assim, professor? Da seguinte forma. O 13, parágrafo 1º, fala de superveniência de causas relativamente independentes. Só que tem um detalhe. A superveniência de causas relativamente independentes, que por si só produziram resultado, não tem a capacidade de levar à imputação do resultado ao agente. É este o caso do exemplo aqui mencionado. Para a teoria da imputação objetiva, você exclui a tipicidade por conta dessa ausência de realização desse risco. Na realidade, para a teoria clássica causal ou a teoria finalista e para o nosso Código Penal, você resolve pelo artigo 13, parágrafo 1º. O 13, parágrafo 1º, traz esta hipótese de superveniência de causa relativamente independente. Então, se o indivíduo é atropelado, toma tiros, é levado numa ambulância, chegando lá no hospital, ao passar pela cirurgia, vai para o quarto, está salvo, tudo bem, vai passar por um período de observação para ver se resiste à cirurgia. De repente ocorre um incêndio e ele morre. O autor dos tiros ou daquele atropelamento só irá responder ou pelo homicídio, ou na realidade pelo homicídio doloso causado pelos tiros ofertados, ou eventualmente, se havia dolo dele na conduta de atropelar, também pela tentativa de homicídio doloso em virtude do atropelamento. Digo, tentativa de homicídio doloso pelos tiros desferidos. O resultado não vai ser imputado. O 13, parágrafo 1º, limita. A teoria da imputação objetiva também limita. Professor, em algum momento ele vai responder por esse resultado, se a pessoa morrer? Vai. Mas, se diante da superveniência de causa relativamente independente, a consequência, o resultado se produziu, não de maneira autônoma, não de maneira isolada, o próprio artigo trata isso. No caso, superveniência de causa relativamente independente, que por si só não tinha capacidade de produzir o resultado, você deve imputá-lo ao agente. Imaginemos aqui uma situação de quê? De infecção. Infecção na região do ferimento, pós-tratamento cirúrgico, em decorrência dos ferimentos sofridos pelo agente, que leva a óbito aquele agente. Aí sim, nós vamos ter a imputação do resultado típico. Aí sim ele vai responder pelo crime de homicídio doloso consumado pelos tiros que ele desferiu. Então, na hipótese anterior, tentativa de homicídio. Nesta hipótese, homicídio doloso consumado. Tanto para o 13, parágrafo 1º, quanto, por exemplo, para a teoria da imputação objetiva do resultado. Ok? Vamos agora, então, para continuar aplicando o nosso conhecimento, trazer aqui o segundo quiz para a resposta com vocês. Vamos lá. A exclusão da imputação, no que se refere ao princípio da confiança, ocorre sempre que o agente atuou confiando na realização de condutas conforme as regras pelos terceiros e que estes não sejam imputáveis ou não possam ofertar consentimento conforme regras gerais. Letra B. Se aplica nas hipóteses de exclusão do dolo. Letra C. Se aplica nas hipóteses de exclusão da ilicitude. Letra D. Se aplica nas hipóteses de exclusão da culpabilidade. Vejam só, meus amigos, diante do que nós expusemos para vocês, fica claro que a letra A é a resposta correta. Por quê? O que é que ela diz? Ocorre sempre que o agente atuou confiando na realização de condutas, conforme as regras, pelos terceiros, conforme expusemos aqui para vocês. E que estes não sejam inimputáveis ou não possam ofertar consentimento, conforme regras gerais. Ou seja, estamos aqui trazendo uma condição que a doutrina coloca de que esses terceiros sejam pessoas que tenham capacidade, portanto, ou de consentir com a lesão do bem jurídico, ou que esses terceiros sejam pessoas com capacidade de provocar ou de praticar aquela ação. Então, sempre o princípio da confiança funcionará, desde que esses requisitos estejam presentes. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos aqui, então, trabalhar mais um julgado, mais uma decisão, que, na realidade, também é importante para que vocês possam entender o âmbito de aplicabilidade dos critérios de exclusão da imputação objetiva. Vamos para um segundo caso.
apelação criminal, homicídio culposo no trânsito, na direção de veículo automotor, ausência de prova de violação do dever objetivo de cuidado. Aí vem risco permitido, teoria da imputação objetiva, autocolocação da vítima em risco. Autocolocação da vítima em risco, absolvição, recurso provido. Bom, essa foi a ementa. O que é que diz o caput, a parte de cima da ementa? O que é que diz o restante da ementa? Não restando devidamente comprovado que o réu descurou do dever objetivo de cuidado, de acordo com a teoria da imputação objetiva, o resultado não pode ser imputado ao agente quando decorrer da prática de um risco permitido. Havendo dúvidas razoáveis quanto à imprudência do réu e tratando-se de hipótese de autocolocação em risco por pessoa maior e capaz, sendo o perigo provocado pela própria vítima e proveniente de sua vontade, mesmo conhecendo o risco existente em sua ação, a exclusão da imputação por parte do acusado. Ou seja, aqui se está diante de uma hipótese, de uma situação que se fala de autocolocação da vítima em risco, em que o Estado ele sai um pouco de cena. A ideia da teoria da imputação em algumas hipóteses é retirar, de certa forma, o paternalismo estatal de cena. É aquela tradicional situação em que o Estado acaba punindo um terceiro, ainda que a vítima tenha aquecido com a conduta geradora do risco para o bem jurídico. E tenha aquecido de forma consciente, de forma clara. O que nós temos aqui, literalmente, é uma situação em que, de maneira muito objetiva, a teoria da imputação vem dizendo: é preciso mudar o parâmetro de tutela do Estado em relação a bens jurídicos. É preciso mudar o parâmetro desse consentimento, de liberdade. Se as pessoas têm liberdade na prática de determinadas ações, de determinadas escolhas, elas devem também arcar com as consequências desta liberdade. E isto aqui por aquelas hipóteses em que o indivíduo saiba plenamente o que está fazendo. Professor, como assim? Me dê um outro exemplo, me dê uma outra situação. Vamos lá? Nós podemos colocar, por exemplo, de vocês, situação de auto e heterocolocação da vítima em risco, que já vamos trazer o exemplo também aqui do livro. Mas para vocês poderem entender esse julgado, que é um julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já vamos passar o número para vocês, ele quis dizer o seguinte: olha, se você, por exemplo, se embriaga, bebe com um terceiro, pega um volante de um carro e resolve dirigir, e no âmbito do seu retorno para casa, junto com a terceira pessoa que é o seu carona, que sabia que você também tinha bebido, porque estava com você, portanto, sabia que você estava infringindo uma regra de trânsito de dirigir alcoolizado. Ocorre um acidente durante esse trajeto, por exemplo, o motorista dorme por conta do efeito do álcool, e o passageiro que estava no carona vem a óbito, exclui-se, na realidade, se exclui a imputação objetiva do resultado do agente, por conta de situação, neste caso de heterocolocação das vítimas em risco. Aquele indivíduo que entrou no veículo, sabendo que o motorista estava embriagado, tinha plena consciência disso. O motorista também tinha consciência de que agia de forma imprudente. Mas aquele que se colocou na situação de risco com ele, e ele também se autocolocou, porque o motorista sabia que estava violando uma regra de prudência e uma regra do CTB, do Código de Trânsito, aquele que se colocou numa situação de risco com ele, que é o carona, sabia exatamente o que estava fazendo. Professor, mas me diga uma coisa, digamos que o carona tenha bebido ao ponto de ter dormido na mesa, apagou na mesa do bar. Aí a pessoa coloca ela dentro do seu carro para levá-la para casa completamente apagada, dormindo, sem consciência, sem saber mais do que estava fazendo, porque estava dormindo. Ocorre um acidente e ela vem a óbito. Bom, aí não se aplica a teoria da imputação para excluir a responsabilidade penal, porque aquela vítima não deu o consentimento livre. Percebam, o fato de você ter bebido não retira necessariamente a liberdade do seu ato de consentir. O que vai retirar a liberdade do seu ato de consentir é você estar em estágio de completa inconsciência ou situação de não percepção das ações que você pratica
tá? Por conta da ingestão dessa bebida alcoólica, que não necessariamente tem a mesma relação com aquela embriaguez do nosso código para efeito de exclusão da responsabilidade por ato seu, tá? Ou a situação da actio libera em causa. Isso é outra situação. Estou dizendo que a pessoa, para consentir livremente entrar no carro, sabendo que o motorista consumiu bebida alcoólica e que, eventualmente, diante deste consentimento, se há um acidente, se exclui a imputação objetiva do resultado do motorista, este ato de consentir dela, esta liberdade de consentir, é aferida a partir de uma perspectiva de capacidade responsável de dizer sim. Ou seja, se eu tenho capacidade de dizer sim, se eu sei e tenho uma consciência do ato que estou praticando, que estou a entrar no carro de alguém que ingeriu substância alcoólica, eu, obviamente, tenho plena capacidade, plena consciência para praticar, tendo plena consciência para praticar aquela ação. Não posso, eu, Estado, querer que o motorista seja responsabilizado. Mas no Brasil não é assim, né, professor? Olha, esse julgado aqui, por exemplo, traz uma decisão nesse sentido. Mas existem outros julgados que também aceitam. Ainda não é majoritário no Brasil isso. Ainda temos aqui no Brasil uma visão um pouco paternalista nesse sentido. Olha, você entrou no carro daquele sujeito embriagado. O motorista dirigiu, bateu o carro, ele matou. Ele tem que ser responsabilizado porque ele foi imprudente. Na verdade, esse corte metodológico que a teoria da imputação objetiva dá, traz, portanto, uma forma de encorpar, digamos assim, a autorresponsabilidade penal. Fazer com que a liberdade de decidir e de escolher tenha mais importância do que o que tinha antes, dentro de uma perspectiva de menor intervenção do Estado na liberdade humana. Vamos para mais um caso aqui de exclusão de imputação, mais um dos critérios. Exclusão de imputação na hipótese de resultado não abrangido pelo fim de proteção da norma de cuidado. O exemplo que podemos ter aqui, nós temos na conduta de um agente em que ele, ao dirigir um veículo automotor, na verdade seriam dois automóveis, em uma estrada à noite, sem os respectivos faróis ligados, ambos os motoristas dirigindo sem os respectivos faróis ligados, sendo que um deles, que vai na frente, acaba atingido por um caminhão que fazia uma ultrapassagem em local permitido de forma regular e vem a óbito, enquanto o segundo que vinha atrás consegue desviar e salvar-se. Pode-se questionar o seguinte: se o farol do segundo, daquele que se salvou, estivesse ligado, ampliaria o âmbito de visão e evitaria, por exemplo, ou teria capacidade de evitar, que o motorista do caminhão fizesse a ultrapassagem. Em nenhum momento se coloca que o motorista do caminhão tem responsabilidade penal. Não. Fez ultrapassagem no local permitido, os faróis dele estavam ligados, foi regular. O que se está questionando é: será que eu posso imputar o resultado típico, o homicídio daquela vítima, o homicídio culposo, ao segundo motorista que estava atrás, porque ele não cumpriu com a regra de cuidado dele de iluminar a estrada? Não pela teoria da imputação objetiva. Pela teoria da imputação objetiva, não se deve imputar o resultado, porque na realidade ele não está no alcance do tipo. Não é obrigação do motorista que vem atrás iluminar o caminho do motorista que está à sua frente. É obrigação dele iluminar o seu caminho e fazer com que um terceiro que ali atravesse, faça uma ultrapassagem, não venha colidir com ele ou tenha a possibilidade de não colidir, verificando que ali vem um veículo. Mas, professor, o caminhão colidiu com o primeiro. A responsabilidade é do primeiro motorista, que estava com seus faróis desligados, consequentemente colocando em risco quem vinha na contramão de direção e que desejasse ali ultrapassar. Então, neste caso, não há que se imputar o resultado ao motorista do carro que vinha atrás, porque a ação dele não está no âmbito do alcance da norma. Ok? Vamos trazer aqui mais um quiz para a gente poder resolver e seguir adiante a nossa aula. Vamos lá. O critério de exclusão da imputação relativo ao risco juridicamente permitido. Letra A.
permite excluir a imputação quando houver diminuição do risco? Letra B, permite excluir imputação quando houver legítima defesa? Letra C, permite excluir a imputação quando a ação for dolosa? Letra D, permite excluir a imputação quando a ação não for culpável. Na verdade, o critério de exclusão da imputação relativa ao risco juridicamente permitido, ou seja, criação de um risco proibido, permite excluir a imputação quando houver diminuição do risco. Letra A é a nossa resposta. Por que não letra B, professor? Que na letra B fala em legítima defesa. Legítima defesa exclui a antijuridicidade, exclui licitude. Não tipicidade não tem relação com a imputação objetiva. A letra C fala em exclusão quando a ação for dolosa. Esse critério não é apenas para as ações dolosas, é para ações dolosas e culposas. Dolosas e culposas. Assim como a letra D também não é verdade, que ele fala quando a ação não for culpável. Nós não estamos discutindo culpabilidade, estamos discutindo o aspecto relativo à tipicidade. Tipicidade. Bom, vejamos o seguinte. Diante desses casos, ainda temos alguns outros, eu quero trazer para vocês agora uma terceira jurisprudência. Jurisprudência muito importante. Jurisprudência esta que também é de um tribunal que, em matéria de imputação objetiva, o vem aplicando, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde nós temos até um número maior de decisões nesse sentido. Nessa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nós temos o seguinte, artigo 302 do CTB, Código de Trânsito. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Absolvição, necessidade, tipicidade objetiva. Dúvida. Teoria da imputação objetiva. Autocolocação em risco pela vítima. Princípio da confiança. Embriaguez do réu. Irrelevância. Risco não permitido. Criado, não realizado no resultado. Danoso. Risco não permitido, criado, não realizado no resultado danoso. 1. Pela teoria da imputação objetiva, afasta-se a tipicidade objetiva da conduta em caso de autocolocação em risco pela vítima, tais como a hipótese em que o motorista, na condução do seu veículo em atenção às regras de tráfego, é surpreendido pela vítima, que de inopino se lança à frente do automóvel em uma autoestrada. Exemplo até que já explicamos. Visando atravessar irregularmente a via. Militando em favor do acusado, neste caso, ainda o princípio da confiança. Não se pode reconhecer a tipicidade da conduta pelo só fato de o motorista estar embriagado, se no caso concreto, esse risco não permitido, por ele criado, não tivesse realizado no resultado danoso. Ou seja, o fato dele estar embriagado não interferiu, não produziu o resultado de lesão bem jurídico, o qual teria se dado independentemente dessa circunstância. Pelo que, pela própria teoria da conditio sine qua non, a prévia ingestão de bebida alcoólica não pode ser tida como causa do crime. Então, neste caso aqui, meus amigos, nós temos uma situação clara de exclusão da imputação objetiva do resultado em mais um julgado, desta vez do TJ de Minas Gerais. Nós temos alguns outros, temos até julgados no STJ, também adotando a teoria da imputação objetiva, o que é muito interessante. Vamos aqui passar agora para mais um outro exemplo, mais uma outra situação que nós devemos pontuar para vocês de exclusão da imputação objetiva do resultado. E aí nós vamos para o seguinte, exclusão de imputação nos casos de comportamento alternativo conforme ao direito. Vejam só, o seguinte exemplo colocado pela doutrina brasileira, e alemã também. Se o motorista de um caminhão ultrapassa um ciclista, não respeitando a distância mínima exigida por lei, e esse ciclista, em face de estar alcoolizado, termina por se desequilibrar e cair sobre os pneus do caminhão, vindo a falecer, aponta-se ainda que, mesmo tendo o motorista respeitado os limites mínimos exigidos por lei, o resultado provavelmente teria ocorrido. Bom, neste caso aqui específico, o que nós vamos ter é uma situação em que se exclui a imputação objetiva do resultado, porque independente do fato dele ter causado
este resultado, o ciclista ter atropelado, passado por cima, o ciclista não, o motorista do caminhão, perdoe, ter passado por cima do ciclista, nós estamos diante de uma situação em que, ainda que ele estivesse dentro da margem devida, conforme o regramento da estrada, o regulamento determina ali, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, e dentro da margem que lhe era afeta, ainda assim o resultado teria acontecido. Isto significa que, independente da colocação ali do caminhão, o ciclista teria caído debaixo de suas rodas do mesmo jeito. Para a teoria da imputação objetiva do resultado, portanto, existe causalidade, mas não há fundamento para a imputação objetiva do resultado. Deve-se excluir a imputação objetiva do resultado neste caso. Vamos para mais um outro critério agora? Vamos sim, para a gente ir caminhando, para vocês irem entendendo definitivamente todas as hipóteses de exclusão do tipo objetivo. E dentre essas hipóteses, nós temos o que chamamos de exclusão de imputação, nas hipóteses do risco não compreendido no alcance do tipo. Uma delas, nós já colocamos para vocês, a heterocolocação consentida em perigo. Se tratou do exemplo do motorista embriagado, que acaba matando o carona, que aceitou de bom grado a sua carona, mesmo após ter bebido com ele, e com plena consciência de que estava entrando no carro de alguém que havia dirigido, que havia bebido e que iria dirigir. Esta é a hipótese da heterocolocação consentida em perigo. Agora nós vamos tratar de outra hipótese, a autocolocação dolosa em perigo. Exemplo, A se coloca de forma voluntária e livre em situação de risco com B, ao ter com esse relações sexuais sem utilizar preservativo, sabendo ser B portador de vírus HIV. A autocolocação dolosa de A em perigo exclui a responsabilidade de B. Pois bem, amigos, encerramos com este último exemplo a escala de exemplos. E vamos explicar esse último exemplo para vocês. Na verdade, o que nós temos aqui é uma situação em que a vítima, consciente da doença, da moléstia grave que possui aquele agente, ainda assim se coloca na situação de risco de ter com ele relações sexuais. Esse crime, que seria o crime do artigo 131, perigo de contágio de moléstia grave, o 130 é o perigo de contágio de moléstia venérea, tá? E que se traduz pelo perigo, pela simples situação de perigo, ou seja, por ser um crime de perigo concreto, basta a ocorrência do perigo para que ele se manifeste, tipicamente você possa imputar o resultado ao agente. Para a teoria da imputação objetiva, não basta a relação de causalidade, não basta a existência de dolo livre e consciente de realizar os elementos do tipo. Se, porventura, a vítima, neste caso, tem plena consciência de que o autor do fato está contaminado, mas ainda assim aceita ter com ele relações sexuais, sabendo ele estar contaminado, com ou sem preservativo, tá? Caso, porventura, ela não venha a ser contaminada, você diria, aplica-se a ele o 131. Para a teoria da imputação objetiva, não se aplicaria, que se trata de autocolocação dolosa em perigo, se excluiria a tipicidade da conduta daquele agente. E mesmo que exista contaminação, se excluiria a imputação pela lesão corporal, com base no mesmo raciocínio jurídico. Bom, meus amigos, vamos fazer aqui então agora um resumo de nossa aula, um resumo do que aqui tratamos. Tratamos da hipótese de exclusão da imputação objetiva ao resultado. Trouxemos aqui 3 julgados para vocês, muito importantes, que apesar de serem relacionados fundamentalmente a crimes de trânsito se aplicam a quaisquer hipóteses dolosas ou culposas em vários campos do direito penal e que serviriam para excluir a imputação do tipo objetivo ao agente. Um dado que é fundamental para vocês é observarem a existência em face do princípio da confiança de uma conduta que seja considerada atípica. É, portanto, sempre lembrar que o princípio da confiança, de certa maneira, ele se mistura às várias hipóteses passíveis de você excluir a imputação objetiva do resultado ao agente. É importante ter plena consciência do que trata o princípio da confiança. É importante observar também que o princípio da confiança é guiado pelo saber não de um homem médio, mas de uma pessoa que efetivamente tenha consciência do ato que está praticando naquele momento, tá? E de acordo com o seu conhecimento sociocultural.
com a sua capacidade sociocultural de compreensão do ato que está praticando. A imputação objetiva do resultado se aplica tanto a delitos dolosos quanto a delitos culposos. Notadamente, em número maior, em maior grau, os crimes culposos, se qualquer um desses dois delitos. A imputação objetiva do resultado pressupõe a criação de um risco juridicamente proibido. Se o risco criado não for proibido, for permitido por lei, você não imputa o resultado ao agente. E mesmo que o risco criado seja considerado um risco proibido, se esse risco não se realizar no resultado, você também não vai imputar objetivamente esse resultado ao agente. Foi o caso, ou alguns dos casos que nós lemos, como, por exemplo, o caso da pessoa que está além do limite de velocidade e atropela um transeunte, que passa à sua frente de inopino, rápido, sem que ele tivesse previsibilidade. Ainda que ele estivesse dentro dos limites de velocidade normais, não teria capacidade de frenagem a ponto de evitar o atropelo. Então, neste caso, o risco proibido praticado por ele, ou seja, ter ultrapassado o limite de velocidade, não se realizou no resultado. Consequentemente, se exclui a imputação típica da conduta deste agente. Muito obrigado e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.